o próprio o deputado aí, Paulo Pimenta, acabou sendo demitido do governo, né, porque sequer teve a competência de permanecer num governo que já é bastante incompetente. Mas não quero baixar esse nível. Senador Sérgio Moro amassou o deputado Paulo Pimenta, o Montanha, num debate político na CNN. O embate foi inevitável. Sérgio Moro não poupou palavras e expôs contradições do deputado petista Paulo Pimenta, apelidado de Montanha. Uma cena pensa que revelou muito mais do que um simples duelo político. Foi um choque de narrativas. E agora eu te pergunto, de que lado você está? Sua opinião é fundamental. Vamos juntos mostrar que o Brasil ainda não desistiu. E vamos ao vídeo. A pena de 27 anos e meio de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro é justa ou não? Veja bem, essa questão não é uma questão da política. Essa é uma questão do judiciário, né? A pior coisa que nós podemos fazer nesse momento é tentar trazer para o campo da política um debate sobre os crimes, a dosometria da pena. Houve uma decisão, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dentro da legalidade, dentro do Estado Democrático de Direito. Cabe agora os advogados do Bolsonaro e do núcleo da trama golpista encontrar, né, do ponto de vista jurídico, recursos que eles acham que de alguma maneira possa ser colocado. Mas eu não vou discutir o tamanho da pena, entrar no mérito de uma questão que é de natureza judicial, que é de natureza policial. Inclusive, falando em questão policial, nós não queremos ser implacáveis só no combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia. Nós queremos também ser implacáveis na corrupção promovida pelo governo Bolsonaro. E a questão do roubo do INSS era um bom exemplo. Inclusive, essa arquitetura criminosa foi montada dentro do governo Bolsonaro, no período, inclusive, que o senador era ministro da Justiça. Dia 11 de abril de 2019, foi instituído o grupo de trabalho do Ministério Público Federal para apurar as fraudes da Previdência. E não foi feito nada. As investigações da Polícia Federal foram arquivadas, a CGU não fez nada. E hoje, essa operação da Polícia Federal, por uma iniciativa do governo do presidente Lula, da CGU e da Polícia Federal, nós começamos a prender os autores intelectuais dessa fraude montada dentro do governo Bolsonaro e que nós vamos levar nas últimas consequências para chegar nos autores intelectuais e saber aonde esse dinheiro foi parado. O dinheiro roubado por esse esquema criminoso montado no governo Bolsonaro está sendo devolvido para os aposentados. Já são 3,2 bilhões de reais, né? 3,2 milhões de pessoas que já receberam dinheiro de volta, 1,7 bi devolvido. Okay. Nós vamos garantir que todo esse dinheiro seja devolvido e nós vamos ser implacáveis no combate à corrupção para mostrar para o Brasil que nós devemos ter exatamente esta conduta, esta orientação do governo do presidente Lula, e é assim que nós vamos proceder. Senador Sérgio Moro, a pena de 27 anos e meio de prisão para Bolsonaro é justa ou não? Pena é exagerada, né? 27 anos, retrata um pouco o pecado original que eu disse, Leandro. Primeiro, tinha que ter sido julgado na primeira instância. E tem um dado, né, que o Supremo ele acabou sendo invadido lá em 8 de janeiro e ele se sentiu também agredido, né, durante o governo Bolsonaro diversas vezes pelo próprio presidente. Então, acho que a questão emocional pesou um pouco aí na pena para fixação em patamares tão elevados. A ilustrar que a questão da competência não é só uma questão técnica, é uma questão também, não é melhor julgar ali porque o tribunal se sente, de certa maneira, ali ofendido. E é claro, ninguém concorda com invasão de prédio público, mas não tem prova, né, nenhuma prova de que, de fato, aquelas pessoas, Bolsonaro ou generais, estavam por trás daqueles ataques de 8 de janeiro. Nem faria sentido que fosse assim, porque já tinham deixado o governo. Se fossem fazer aquilo, teria sido antes dele deixar o governo. A própria questão mencionada aqui pelo deputado da bomba, não existe nenhuma prova de ligação de Bolsonaro com aquela tentativa de colocar uma bomba no aeroporto, e o indivíduo foi preso, inclusive julgado separadamente. Não foi nem julgado nesses processos, até porque não existe qualquer ligação. Agora, o PT, a gente sabe, roubou lá a Petrobras lá atrás, roubou lá no Mensalão, e agora tenta roubar a verdade em relação a essa questão do INSS. Ora,
existem suspeitas fundadas, inclusive desse indivíduo que foi hoje preso, o tal do careca do INSS, que ele teria pago suborno para funcionários do INSS nomeados no governo Lula. O presidente do INSS anterior, o procurador-geral do INSS anterior, a alta cúpula da administração, coordenador-geral de benefícios do INSS do anterior aqui, mais nomeado no governo Lula. Então, as suspeitas que existem maiores são que esse esquema floresceu e cresceu enormemente durante o governo Lula. E os funcionários suspeitos de recebido suborno são nomeados pelo governo Lula. Agora, a gente precisa retomar realmente o combate à corrupção, porque ele ficou ali prejudicado, mas não dá para aceitar essa tentativa do PT, não só de roubar, mas roubar a verdade. Falar aqui que isso começou e isso foi feito expressivamente durante o período que era ministro da Justiça. Durante o período que eu fui ministro da Justiça, nós inclusive foram suspensas de várias dessas associações que estavam sofrendo reclamações de aposentados porque estavam sofrendo descontos indevidos. O esquema, na verdade, cresceu enormemente durante o governo Lula, e isso ninguém nega. Os números dizem isso, cresceram a conta de bilhões. E o governo Lula só reagiu quando isso aí explodiu na imprensa e não teve mais o que fazer. Agora, a questão do golpe, mais uma vez, ninguém pode defender em sã consciência golpe ou ataque à nossa democracia. Mas esse processo tem uma série de falhas, o excesso contra os manifestantes, nas penas, o excesso agora na fixação das penas contra o Bolsonaro e generais, e os questionamentos que cabem sim. Houve de fato uma tentativa, ou ficou na esfera ali do planejamento e aquilo foi abortado? Isso não deveria também ter sido considerado no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento? Por isso que é possível sim defender uma anistia ou uma redução significativa de penas desses envolvidos, para que a gente possa enfrentar aí os problemas que o país hoje precisa ter equacionados, né? Nós temos a dívida pública crescendo, nós temos esses juros em patamar elevadíssimo que impactam aí a saúde financeira não só do governo, mas das famílias. Tem muita coisa a ser feita. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo e assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha, manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.